noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Quem está feliz com Cristo, amém? Isso é muito bom. Que a graça dele, que excede todo entendimento, seja tendo nas nossas vidas, para que possamos a cada dia suportar, todas as pressões, tudo aquilo que vem para a gente como os valentes, saber com qual ferramenta, arma, escudo, proteção, para que possamos estar firmes, no verdadeiro propósito. Amém? Hoje eu fui enviado para estar ministrando. Que a graça do Senhor venha sobre nossas vidas, para que tudo dele para ele, porque são todas as coisas, E Deus colocou no meu coração em falar em Eclesiastes 3. E colocou 3 versículos no meu coração, no meu espírito, para que está sendo direcionado. Mas eu quero ler ele todo, até o versículo 11. Deixa eu ver aqui. Até o 11, amém? Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupasse. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Amém? Pai, debaixo da tua graça, Senhor, aqui estou, Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor. Pai, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que o Senhor vem falando no meu espírito, Senhor. Pai, que a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eficaz, Senhor. É cortante como uma espada de 2 gumes, Senhor. Que a tua verdade, Pai, que os teus princípios, Pai, sejam prevalecidos, Senhor. Que a tua graça, Pai, seja em favor, Pai, não somente a minha, a tua igreja, Senhor. Pai, que todos estejam atentos, Senhor, a ouvir no Espírito, Pai, guardar as tuas palavras, Senhor. E assim, ó Pai, ó Senhor, nós pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo muito interessante, até que o Alexandre falou sobre a semente, é que em tudo existe um tempo, um tempo de plantar, é o tempo de colher, mas... E ali é o tempo que o irmão dele viu que não foi dele, Foi a graça da mão dele e que Deus venha realizar. Porque Deus, ele coloca em cada um o seu propósito. Até aqueles mesmos que não servem ao Senhor, Deus tem um propósito para a nossa vida. E você vê como é que é o fruto daquilo que você vai plantar com a verdade daquilo que você porta dentro. Porque a plantação que ele fez foi pela verdade que ele estava dentro. Não foi nem foi por dar muitos frutos, mas sim foi pelo propósito que a terra fez, amém? E em Eclesiastes aqui eu vejo que existe o momento certo e o tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E qual será esse propósito debaixo do céu que a gente vive? Qual é o verdadeiro propósito que nós estamos estabelecendo debaixo do céu, que é aqui na terra?
Porque eu vejo, irmão, que a construção que Deus tinha feito já em Salomão, a construção que Deus já tinha forjado, ele estabelecido na vida dele, desde de tudo aquilo que ele fez e ele experimentou do Senhor, só que ele não soube organizar o próprio tempo ideal para a vida dele. Porque muitas das coisas a gente fazemos muito fora do tempo e esquecemos que é o tempo correto, que é o tempo de Deus. E aquilo que ele estabeleceu para mim e para a sua vida. Nós estávamos num tempo que foi o Curados para servir, foi de volta para casa, né? E estabelecemos tudo com um propósito, tudo no reino para quê? Que algo tudo seja estabelecido e nós estivemos maduros o suficiente para que consigamos avançar no reino de Deus. E tudo começa dentro de casa, tudo começa nos princípios, tudo aquilo que Deus vem gerado em nós, e hoje nós somos maduros o suficiente para saber, pelo menos um pouco do tempo que a gente tem que viver daqui para frente. Porque não há tempo mais de nós recuarmos, voltarmos para trás. Como valente de Cristo, valente no reino, nós temos que avançar. Mas como nós fazemos para avançar nesse tempo? Não é no meu e não é no seu tempo. É no tempo de Cristo, amém? Porque ele fala que, porque aproveito o trabalhador tirar de sua fadiga diária. Irmãos, quantos nós estamos fadigados no dia a dia? Quantos de nós estamos atumultuados de tarefas, atumultuados de fazer e esquecemos do propósito? O que nós estamos fazendo muitas das vezes? Distraídos com pelos nossos recursos, pelos nossos afazeres, pela nossa vida pessoal, e acabamos esquecendo do tempo de Deus. O que é que adianta nós hoje relutar e lutar numa fadiga diária e esquecer quais são os princípios do reino? Eu vejo isso, irmãos, não é na minha vida pessoal. Aquilo que eu tive levando uns dias, e ainda por um descuido, irmãos, ainda de vez em quando acontece, de a gente estar tão focado em se dar bem e tão focado em até muito mesmo em prosperar, até muito mesmo em prosperar, e não saber o momento certo que é a época de prosperar. Porque não adianta eu vir buscar em Deus prosperidade se eu não tiver com os princípios do reino, para que eu consiga estabelecer o propósito de Deus e saber administrar o que Deus tem para a minha vida. Porque a gente se perde, irmãos, em poucas coisas. A gente se perde muito. E o que a sociedade, o que o mundo nos oferece é igual na bolsa de valores. É algo que você quer ganhar a curto prazo. Você quer investir pouco e ganhar muito. Mas só que no reino, você investe tudo e muitas vezes ganha pouco. Por quê? Porque para a gente acha que é pouco, mas para Deus é o suficiente para nós. Porque eu vou falar da minha vida, mas é mais, como é que diz? É melhor eu falar de mim do que a verdade que a gente vive e a verdade que a gente expressa. Por quê? Eu já falei muitas das vezes aqui de eu estar avançando e muito na parte financeira. Irmãos, e só que eu vi o quanto que eu perdi. Eu perdi muito em sabedoria, em conhecimento. Eu perdi muito porque eu não tinha tempo mais para fazer as coisas de Deus. Porque as coisas ela vinha roubando todo o propósito. Vinha roubando tudo aquilo que Cristo queria fazer em mim. E muitas das vezes, irmãos, a gente nós estamos entrando nesse lugar que Salomão entrou, aonde não saber valorizar o tempo que Deus determinou para nós. Porque vai haverá um tempo que nós não conseguiremos mais dar conta daquilo que nós fazemos.
Porque nós fazemos muitas coisas e administramos poucas delas. Porque o muito fazer, pouco se administra. E isso nos rouba do propósito de Cristo. Porque, aqui fala no 10, observe que a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se cumpre. Qual foi a tarefa que Deus estabeleceu para o homem lá no Éden? Deus, ele deixou tudo estabelecido para ele cumprir o propósito e o plano de Deus. Só que ele mudou os planos. Não os planos de Deus, mudou o plano que Deus tinha feito para ele. Porque o plano, na vida dele, né? Porque o plano de Deus era aquele e ele mudou. Por quê? Pela natureza que ele portava, que ele quis portar. Que aquele portava era pura. E o louvor fala assim, revela-nos teu reino. Mas qual é o reino que está sendo revelado em nós? O que está sendo revelado em nós e o que está sendo transmitido através de nós? Porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Esses dias eu comprei uma marmita aqui em São José e fui trabalhar e acabei chegando lá em Cruzeiro, eu falei, vou almoçar. Daí cheguei, encostei o caminhão e o rapaz tinha acabado de descarregar e eu falei assim, rapaz, eu estou com fome. Eu estou com fome e eu vou parar, encostar o caminhão aqui e vou na padaria comer alguma coisa. Porque eu levantei 3 horas da manhã e não comi nada ainda. Eu falei, rapaz, você quer comer uma marmita? Eu tenho aqui, eu comprei marmita, mas não consegui comer até agora. E eu perdi a fome. Falei, eu perdi a fome, eu não estou com fome. Aí eu peguei e dei a marmita para ele. Ele me agradeceu de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é maneira. Eu falei, não, irmãos, você lembra aquele dia que eu estava lá em São Paulo e você me pagou um café? Eu não lembro não. Então tá bom. Aí tudo bem. Eu falei, bom, agora eu vou chegar e vou para casa, lá eu como mais para frente, né? Aí até o gerente do posto falou assim, você não vai na padaria para mim não? Eu falei, vou. Chegou lá, ele mandou comprar um monte de coisa e acabou. Eu falei assim, vamos tomar um café aqui nós. Vamos tomar um café, porque eu senti no coração de abençoar você. Aí eu vejo, Deus supre nossas necessidades. Eu dei algo em troca? Não. O favor que o cara me deu, que me fez há uns tempo atrás, fez. Mas o que isso traz em nós? Não foi por troca, mas foi porque o reino que nós portamos, irmãos. Cristo, ele vai suprir em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da minha e da sua vida. Mas como que ele vai fazer isso? A partir do momento que nós contribuímos, que nós avançamos no reino. O que é avançar no reino, irmãos? Muitas das vezes nós aprendemos que a gente tem que vir na igreja para ser abençoado. E nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. E nós fomos ensinados a vir para receber. E não agradecer daquilo que nós já recebemos. Deus, ele fez tudo para que Adão permanecesse no Éden. Mas Adão fez tudo para sair. Agora, como que nós estamos vivendo? Dentro ou fora do jardim? O meu orgulho me tirou do jardim, né? O louvor fala. Mas agora, Cristo colocou nós nesse jardim de volta. E o que nós estamos fazendo para permanecer dentro dele? Porque o reino de Deus, irmãos, muitas das vezes não vai ser do nosso jeito. A vida que nós levamos tem que ser a mesma vida que nós carregamos. Porque eu posso levar outra vida. Porque as pessoas, hoje, ela quer ver Cristo em nós. Porque ela já não quer ver mais. Irmão, você já prestou atenção? No meu caso, eu já vi. Para todas as pessoas que eu vou falar a palavra, eles têm um impedimento chamado religião. E todos eles, não sei se acontece com vocês, todos eles têm algo para falar de crente. Todos têm algo para falar de crente. Fica difícil você pregar a verdade, né? Em termos, a verdade vai entrar dentro da cabeça dela, porque a verdade é Cristo. Então a verdade vai penetrar.
Mas só que ela não consegue ainda ver isso em nós. Mas não porque nós não portamos, mas porque o que foi expressado para as pessoas lá fora. Existe uma barreira, e como nós devemos quebrar essa barreira? É sabendo o propósito de Deus e o tempo correto de a gente estar incluso nesse tempo. Porque muito que eu tenho falado, eu chego para as pessoas e falo assim: olha, já aconteceu isso na sua vida, mas não é como profeta. Eu cheguei para o rapaz e falei assim: olha, você quer que eu fale uma verdade de Deus na sua vida? Ele pegou e falou assim: fala. Você já esteve em lugares que você já viu que você estava dentro dele, nesse lugar, e você já viu que você já passou ali por ali. Ele falou assim: não, mas já aconteceu várias vezes comigo. Eu falei assim: você está no lugar certo, na hora certa, onde que Deus colocou para você estar. Ah, mas como assim? É encarnação? Eu falei: não, é o tempo de Deus nas nossas vidas. E o que Deus ele quer na minha e na sua vida? É que nós voltemos a esse tempo. Deus ele quer que nós restabelecemos esse governo, esse tempo, para que nós possamos viver o tempo ideal dele na terra. Mas qual é o tempo ideal dele aqui? Aonde as minhas necessidades não vai roubar o propósito. Aonde os meus afazeres não vai roubar o propósito de Deus. Aonde aquilo que Deus colocou na minha vida, eu não vou poder mais deixar de cumprir o propósito e deixar de fazer isso. Desde o Éden, Deus sempre determinou algo para o homem fazer. Só que ele tinha a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Imagine só, irmãos, quanto que era o QI de Adão. Imagine só. O quanto que ele, do nada, ele olha assim, ô girafa, você tem o pescoço comprido e você vai ser girafa. Entendeu? Como que, se a gente, por mais que a pessoa trabalhe com móveis, você não consegue colocar nome em coisa. Você pode colocar apelido, mas tudo já tem um nome próprio. Agora imagine só, nós com essa natureza, resgatando essa natureza em Cristo, resgatando esse tempo de Deus para a nossa vida, viver o tempo dele completamente. Porque primeiramente Deus deu a sabedoria para o homem, mas ele perdeu querendo o que? Simplesmente o conhecimento. Nós deixamos a sabedoria de Deus para viver o conhecimento humano. E você viu, eu já vi na minha vida, que tudo que eu falo que eu conheço, eu vou fazer dar errado. Tudo o nosso conhecimento, eles nos leva a, vamos colocar, a um lugar de engano. Conhecimento próprio. Porque tudo que aquilo que a gente faz com a natureza de Cristo, ela se revela em nós e se cumpre. Quantas pessoas, talvez ela antecipa aquilo que Deus propôs para a vida dela, igual na nossa religiosidade, a gente, muitas das vezes, eu ainda coloquei na minha vida uma prateleira espiritual, de tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que foi falado com as pessoas, em mim, o profeta na minha vida, coisas já se cumpriram, e coisas que ainda não chegaram a se cumprir. Coisas que elas estão armazenadas, só que eu não posso viver por elas. Esses dias eu tive que repreender, irmãos, porque tem coisas que foi falada no passado, tem coisas que foi revelada no passado e eu estava querendo antecipar elas. Talvez eu questionando, mas o senhor não falou isso, Deus? Não foi falado por lá? Tem que repreender, por quê? Porque eu estou querendo antecipar, porque a visão que está aqui fora é o caos. Só que para essa casa e para a nossa vida, Deus já falou que não tem crise, tem Cristo na nossa vida. E o que é que acontece? O nosso querer aparecer, muitas vezes financeiramente, vai acabar roubando nós do propósito. Né? Porque tudo que começa em mim, termina em mim.
Esses dias eu achava que era de Deus, né? Algo que de serviço, irmãos, de serviço. E acabou não sendo do tempo de Deus. Eu ia entrar numa furada. Esses dias me ligaram mandando para me levar uma carga lá, pegar uma carga longe, lá para Anhanguera. Só que Deus falou para mim assim: não vá, você não sabe o que eles vão colocar no teu caminhão. Irmãos, e as ofertas, elas são boas. As ofertas, elas são boas. Só que o cara mandou e-mail para mim e perguntou, e eu falei assim: mas por que o rapaz quer levar um caminhão? Ele queria carregar 6 mil litros de produto. Meu caminhão carrega 15 mil litros. Ele queria levar 6. Agora, por que eu ia lhe pagar um frete no valor de 15 mil? Você acha que isso é de Deus? Eu deslocar uma pessoa, pagar um caminhão completo para mim em outro lugar? O que eles iam colocar no meu caminhão? Poderia usar aquele caminhão de fachada para trazer droga, para trazer um monte de coisa. Porque aonde eu ia, eu não sabia o que eles iam armazenar. É bom, poderia ser financeiramente algo muito valioso. Só que os princípios do reino. Tem muitas coisas, irmãos, que está sendo oferecido e muitas vezes nós aceitamos. E Deus não chamou nós para fazer isso. Deus chamou nós para ser íntegros. Anda na minha presença e seja íntegro. A integridade, justo. Porque o mundo ele vai oferecer 1000 coisas para a gente. Só que a gente não pode rejeitar aquilo que Deus já nos ofereceu. E o conhecimento humano, ele ele pode colocar eu em degraus muito altos. Status. Quantas pessoas querem status, viver status, irmãos? Isso é o maior perigo da sociedade. Nós louvamos muitas vezes que ele cresça e eu diminua. Mas de que maneira nós estamos diminuindo? De que maneira nós estamos ouvindo? Porque por mais, irmãos, que a igreja ela não é a igreja de Cristo, e nós sabemos disso, porque ela já foi estabelecida por umas pessoas aí que nós não podemos sofrer. E quantas das vezes nós sofremos lá fora antes de aceitar Cristo e passamos por elas? E por que hoje, caminhando com Cristo, nós não conseguimos fazer isso? Por quê? Nós tínhamos uma natureza caída e hoje nós temos uma natureza fundamentada em Cristo e ainda nós vacilamos na presença. Por quê? Nós rejeitamos aquilo que nós recebemos. Isso é rejeição. Porque a gente aquilo que é fácil, mas não é bom para mim. Não é bom para você, não é bom para mim. Por quê? Toda facilidade, ela vai ter algo comprometedor na vida nossa que serve a Cristo. Agora, quantas perdas nós já tivemos por causa de teimosia? Quem aqui já foi teimoso e perdeu algo, não é? Não tem vergonha, não? Eu. Irmãos, toda teimosia leva a perda. Ó, o Marisvaldo. O Marisvaldo perdeu o dedo, a teimosia. Ele falou ali. Toda teimosia, irmãos. Agora, nós aprendemos com ela, certo? Mas ainda é capaz de a gente fazer tudo de novo. Porque a teimosia é algo humano. E a gente tem que tomar cuidado para que ela não venha tomar conta da minha e da sua vida. Por ser teimoso, irmãos, a pior coisa é assim: eu sou desse jeito e ninguém tira isso de mim. Cristo tem que tirar de você. Se ele não conseguir, tira você mesmo. Né? Porque tem coisas que Cristo ele faz em nós. Mas tem coisas que nós temos que fazer em Cristo, porque Ele está dentro de nós.
Porque é fácil portar Cristo, né? Falar que porto Cristo, mas ainda tem coisas dentro de mim ainda que eu não consigo tirar. Existe um tempo que Deus pede para nós pararmos, mas o que nós pegamos e adiantamos. Nós adiantamos e retardamos os processos de Deus. Retardamos aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Aqui nessa casa, Deus já tem ministrado que aqui terá empresário que vai tocar São José dos Campos. Só que esses empresários que vão tocar São José dos Campos tem que ter a maturidade e tem que já começar desde agora a estabelecer os princípios do reino. Porque se nós deixarmos para fazer isso depois, nós vamos jogar fora. Porque existe um processo, existe uma preparação. Nenhum atleta já vai correr os 100 metros sem treinar. Nenhum valente vai para a guerra sem estar lá atrás. Tem que estar lá atrás. Olha, você pode ver, o pastor gosta muito de filme, né? De medieval, também adora. Também não posso ver uma lança lá, aquela é gostoso demais. Tem hora que fala assim, não é de Deus não. É sim, é Deus lutando com o povo. Claro que é, né? A ignorância nossa que não deixa. É só você, depende da maneira que você está assistindo. Se você está assistindo um filme com os princípios errados, vai ser tudo diabólico. É aquilo que nós portamos que vai fazer aquilo que nós vemos. Amém? Porque não adianta, muitas vezes a gente fala isso aqui, mas é que nem a pastora ministrou, o filho dela estava, o neto, né? O neto dela estava no jogo lá e ela viu para ela. No começo era um absurdo, depois era Apocalipse. Aí o que ela foi? Ela conseguiu pregar para o neto dela e pregou para outros através daquele jogo. E se a mente dela estava, né, focada em outra coisa, mas espera aí. Nós temos que esperar, ele tem que ver Cristo. O que Cristo revela em nós. E muitas vezes, irmão, novela, tu acha bom, né? Ninguém disse novela, não, né, irmão? Tá bom, então. A gente faz a novela. Não, é verdade, no mundo lá, eu era noveleiro, irmão, de bom cheio. Estou falando com você. Eu não tirava um capítulo do meu livro. Eu chegava, você tem ideia, eu cheguei tão viciado em novela, que eu estava no caminhão, eu comprei um celular com TV. Eu estava em Ubatuba e ligava a TV e ficava olhando para a rua. Não, você tem ideia. Graças a Deus que isso libertou eu. Amém? Aí depois de um tempo, daí teve, foi o pastor Marcos falou, jejum dos olhos, né? Fiquei um tempão sem assistir televisão, irmão. Aí eu fui curado. Graças a Deus. Verdade, irmão. Você pensa que não, mas tem coisas, tem princípios que foram falados há muito tempo para nós, que é tempo de nós viver ele hoje. Se nós não conseguimos viver ele na escravidão, hoje é tempo de nós viver. Porque talvez naquela época nós achávamos que aquilo lá não tinha nada a ver. Mas hoje você vê que tudo que está sendo ministrado foi revelado já atrás. Nós que deixamos de cumprir. Que tem muitas coisas que foi revelado lá atrás que já era para ter parado muito tempo antes e está maduro em Cristo. E por quê? Hoje é tempo de nós resgatarmos, igual o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele aprendeu, ele serviu de esterco, adubo. Para quê? Para que quando Cristo foi gerado nele, aquilo já não contaminava ele mais, ele já sabia os princípios e como seguir adiante. E por isso que a gente tem coisas que você tem que descartar, mas tem coisas que você tem que pegar para que... O que acontece? E a gente torna as coisas muito mais real e esquece daquilo que Deus ministrou em nós. Amém? Porque, irmão, são tantas realidades mal compreendidas na igreja. Tem muitas realidades mal compreendidas. Porque a gente rejeita muitas coisas. Uma vez, teve uma ministração e foi tudo ministrado e eu pensei comigo, essa palavra não foi para mim, essa palavra não foi para mim. Aí tá bom. E eu cheguei em casa, fiquei
tempo todo meditando naquela palavra. Aí Deus me formou, mandou formar para mim um quebra-cabeça. E eu fui, na minha mente, fui formando um quebra-cabeça. Cortei tudo e tal, e depois eu fui montar esse quebra-cabeça. Aí Deus falou assim, agora monta. Aí comecei a montar, e falei assim, mas espera aí, está faltando 2 peças. Aí eu falei assim, mas onde estão essas 2 peças? Fui eu que recortei, fui eu que fiz tudo, e agora como é que eu não consigo montar esse quebra-cabeça? Ele falou, você lembra daquelas 2 palavras que você falou que não servia para você? Então, como que você vai montar o quebra-cabeça se essas 2 peças não estão aí? Por quê? Eu rejeitei aquilo que era para mim e o restante eu peguei tudo. Porque as outras coisas para mim era bom para mim. E as 2 coisas eu rejeitei. Aí Deus revelou para mim, tá vendo? Se você quer algo completo na sua vida, então pegue tudo. Aquilo que eu ministrar em você, você tem que rejeitar. Por quê? Quando você rejeitar, é porque você vai viver ele. Porque o rejeitar o que é, irmãos? Não é você pegar, é você tirar da vida. Tem coisas que Deus já está pedindo para a gente tirar e a gente está avançando. Tem coisas que pediu para a gente parar e a gente está continuando. Porque eu e você temos planos, mas esses planos não podem parar o propósito de Deus. Se o propósito de Deus é para a gente avançar no reino, então a primeira parte que vai começar a avançar o reino é as nossas finanças. A primeira parte que nós vamos ter que avançar primeiro é as nossas finanças. Sabe por que as nossas finanças? É a que começa a acabar primeiro. Você pode ver. O que começa a acabar primeiro na minha, na sua vida, quando você entra, quando você está aproximando do reino de Deus, é as suas finanças. Por incrível que pareça. Sabe por quê? É onde nós somos apegados nela. E aonde ela vai sumindo, sumindo, sumindo. Daí você consegue administrar o pouco que você tem. Administrar a falta do dinheiro. Porque quando a gente tinha dinheiro, tinha mais, você não conseguia administrar. Aí é mais fácil você administrar a falta dele do que ele. Na falta você administra. Porque quando você tem, transbordando. É por isso que quando Pedro foi pescar, ele não pegou nenhum peixe. Já pensou se ele pegasse aqueles peixes da primeira vez? Ele já sai vendendo. Vou vender os peixes. Ele ia vender os peixes. Sabe por quê? Ele nunca, depois da segunda pesca, ele tinha pegado. Já pensou se ele tivesse pegado na primeira? Ele largava Cristo. Irmão. E tudo, vai vir tudo maravilhas no começo. Aí vai ter um tempo correto que você vai saber, tem que administrar. Então administre com os princípios de Deus. Sabe por quê? O reino dele tem que ser administrado dessa maneira. E vai começar da minha e da sua vida. Um valente, irmão, sempre terá uma batalha. Mas existe uma guerra que terá que ser vencida dentro de mim e de você. É essa guerra que tem que ser vencida entre mim e você, dentro de nós. Ela tem que ser urgente. Deus tem pressa. Porque tem muitas coisas ainda que impede de nós avançarmos. Tem muitas coisas que impedem de nós avançarmos. Hoje, você tem ideia, tem coisas que impedem de nós avançar. Sabe por quê? O dia inteiro não teve viagem. Quando foi 3 e pouco da tarde, ligaram para mim fazer uma viagem. Só que como é coisa, tinha que ir. Aí eu falei, Senhor, agora não posso recusar, né? Modo dizer assim, para eles lá tem que falar, que senão eles perdem. Eu falei assim, tá bom. Falei, tá bom. Eu falei assim, ó, para eles, ó, só que lá em tal lugar tem restrição, tá vendo? Lá tem restrição, lá não pode entrar. Aí, beleza. Quando foi 40 minutos depois, cancelaram a viagem. Eu falei para a Alessandra, graças a Deus.
graças a Deus. Daí eu falei, mas nós dando graças a Deus, por quê, irmãos? Tem coisa que quer roubar a nossa vida. E pior que são coisas que acontece? Teria que ser só eu que poderia ir, porque o outro caminhão não pode entrar. Eu falei, meu Deus, mas por que tantas as coisas quer roubar o propósito? Todas as coisas quer roubar o propósito. Aí, só que o que acontece? Quando você fala uma verdade, Deus esclarece do outro lado. Por quê? Se eu falasse, talvez eu podia com a mente adâmica, eu falasse, eu inventava desculpa. Porque que muito acontece de nós sempre colocar uma desculpa. E a gente pega e acaba aceitando. Não, fala a verdade. Tudo deu certo. Por quê? Tem coisas que vai querer roubar o propósito. E ficou tudo para amanhã, irmãos. Por quê? Tudo para amanhã. Por que tem que ser hoje? Se é do nosso jeito, vai ter que acontecer hoje. Mas é do jeito de Deus, vai ficar para amanhã. Porque essa guerra que eu falo, essa guerra, ela vai estar todos os dias na nossa vida. E a gente procurando o nosso próprio querer, o nosso próprio vontade. Agora eu falo a você, quem daqui, mesmo que ofertando ou dizimando, o que Deus já fez na sua vida, na minha, na sua vida? Quem aqui já teve resultado visível na vida? E por que muitas vezes nós paramos? Você já viu que nós, muitas das vezes, não dizimamos? Muitas das vezes nós tiramos esse princípio. Se Deus já nos deu, se nós confiamos em Cristo, por que nós não colocamos as nossas finanças nas mãos de Cristo? Muitas das vezes nós deixamos de fazer esse princípio. E sabemos, irmãos, que cada moeda que nós entregamos no reino de Deus, nós prosperamos. Cada semente nós prosperamos. E você já viu que muitas das vezes, quando a gente tem, a gente começa a fazer conta, igual o Alexandre mencionou uma vez, comprou uma calculadora, não? A gente quer contar na calculadora aquilo que a gente tem que dar para Deus. Devolver, que é os princípios de Deus. Aí a gente fala, igual lá em Mateus, acho que é Mateus 23, 23. Ela fala assim, ai de hipócritas que dá o dízimo do coentro, do cominho, mas negligencia o amor, a paz, a benignidade. Porque muitas das vezes, sabe o que a gente faz? Muitas das vezes a gente, por nós mesmos, a gente ajudamos muitos. A gente fazemos muito de coração. Só que na hora de cumprir o princípio, nós largamos. Quando Jesus fala assim, larga tudo que tem, vende tudo que tem e dê aos pobres, Deus ele queria falar para aquele jovem rico o quanto de Deus teria nele, não de lei nele. Porque a lei era para ele, ele conseguia cumprir aqueles 3 princípios. Mas e o resto? Em Provérbios 3,7 fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor a parte do mal. Isso constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Ninguém aqui faz mal para ninguém, faz? Ninguém faz mal. Nem deseja mal, né? Pode desejar mal também não. Mas perdemos o quê? O temor. Por quê? Nós achamos que o conhecimento já é suficiente. O conhecimento, irmão, não é o suficiente para nós caminhar no reino. O conhecimento nunca vai ser o suficiente. Porque até na tecnologia, cada dia ela está avançando. E todo dia nós estamos atrasados.
Então, se você depender do seu conhecimento, do meu conhecimento, nós vamos estar sempre atrasados. Sempre fora do tempo. Porque sempre há algo novo, sempre tem pessoas treinadas para aquilo e nós sempre defasados. Agora, e no tempo de Deus? No lugar certo, na hora certa. O que ele fala ali? Saúde para o corpo. O que é saúde para o corpo? Alimentarmos de Cristo. E não de nós mesmos. Nós estamos muitas vezes alimentando de nós mesmos. Por que alimentar de nós mesmos? É de alimentar daquilo que já deu certo. Alimentar daquilo que já deu certo. Aquilo que já deu certo não é para a gente viver nele e tentar insistir nele. Tem algo muito para frente. Tem algo para a gente avançar. O reino de Deus é avançar. E o que fala de ossos? Ossos é o que? É estrutura. Ossos falam de estrutura. Nós não somente alimentar o corpo, é as estruturas. O que é a estrutura? O corpo é o corpo de Cristo. O que Deus está levantando, vai levantando empresários, levantando pessoas empreendedoras. Para quê? Para que avance. Porque a estrutura precisa. Para quê? Para a gente levar avançar o reino de Deus. E se nós estivermos limitados, irmãos, se nós estivermos limitados em finanças, nós não estamos sabendo qual é o propósito de Cristo na terra. Eu não sei porque estou falando só de finanças aqui, irmão. Não está nada aqui. Mas Cristo sabe. E eu falo também, porque muitas das vezes eu recuei nessa parte. Eu achava muito, talvez o muito que eu fazia, muitas coisas, muitos que eu fazia para mim mesmo, não fazia com ele, o muito que eu fazia para mim mesmo, e achava, não, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E muitas das vezes nós atendemos fora e não atendemos dentro. De tudo que estamos construindo em nossa vida, principalmente a financeira, estamos preparados para perda? Ninguém está preparado. Irmãos, por mais que a gente esteja, se algo é roubado de nós, se nós não tiver em Cristo, isso vira um caos na vida. Irmãos, aconteceu um fato essa semana passada, que, irmãos, virou uma turbulência. Virou uma turbulência. Por quê? Porque nós não estamos preparados para perda. Nós estamos preparados para ganhar. Existem coisas que nós praticamos lá no passado que terá consequências agora, por incrível que pareça. Eu vou contar algo para vocês. Uma vez eu trabalhava, antes de servir a Cristo, trabalhava no posto de gasolina. Um rapaz vendia ferramenta. Eu, frentista, conhece todo mundo. O cara falava assim: não, eu tenho uma ferramenta assim, tal, você vendia. Beleza. Peguei a ferramenta e vendi para o rapaz. Aí um dia eu ganhei algo, eu acabei trocando. E troquei num carro, ó, para você ver. Troquei num carro. 3 dias, uma semana depois, o que eu fiz de errado, eu perdi o carro, roubaram. Tá bom. Outras coisas que eu fiz. Coisa errada lá no fundo. Começa apontamentos hoje. E o que acontece? Se você não tem a vida de Cristo, hoje forjado em nós, a gente vacila e acaba perdendo o propósito. Por quê? A gente vai achar que é coisa do inimigo. A gente vai achar que é coisa do diabo. Não, é coisa que nós mesmos fizemos. E por isso que nós temos que estar preparados
para estar no tempo de Deus. Porque tem coisas que vão vir nas nossas vidas, que ainda vai nos mostrar que natureza nós portamos. Porque que é elas que vão nos identificar quem somos em Cristo. Porque nós já temos coisas o suficiente para nos roubar o tempo do dia a dia. Tem muitas coisas roubando nosso tempo. E nós não estamos dando conta disso. Eu até esqueci meu relógio de novo. Estava mexendo com solda, hoje tirei o relógio. Eu falei, Senhor, mas... tá vendo? Você tem um tempo para ser cumprido. Tem um tempo na sua vida. Tem um tempo que foi ministrado na sua vida. Então, agora, você vai ter que viver esse tempo. Um tempo que vai ter um tempo de renúncia. Tem coisas que eu vou ter que renunciar. Tem coisas que vou ter que renunciar para que o reino avance. Sabe por que quando perdemos uma moeda de 5 centavos, nem ligamos? Ela tem um valor, mas não tem nada com preço de 5 centavos para comprar hoje. Mas só que, se você for no lugar, principalmente esse lugar, que hoje você não tem cartão, e se faltar 5 centavos você não compra. E depois a gente falamos que as pequenas coisas não têm valor, né? Se 5 centavos impede de você comprar algo no mundo natural, o que vai acontecer com as coisas que nós retemos no mundo espiritual? Muitas das coisas que nós retemos aqui, vai reter também em nós. Porque nós vamos deixar de avançar e as coisas vão deixar de avançar. Na minha e na sua vida. Desde sabedoria, desde entendimento, não é finanças, irmão. Muitas das vezes, nós negligenciamos as pequenas coisas. Se você ver todas as ministrações que foram ministradas nessa casa, você pode ver, irmãos, a administração da casa são as menos visualizadas. Você pode olhar para você ver. Muitas das vezes, nós pegamos e não ouvimos, não direcionamos. E tem coisas que nós estávamos ocupados ou distraídos que nós não ouvimos. Se você for olhar as ministrações, tem poucas. No começo elas tinham muitas visualizações. Hoje você pode ver, tem 25, 35, 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Nós não valorizamos. E muitas das vezes nós não viemos no culto. Muitas das vezes nós não acessamos, não viemos no culto e não usufruímos do que Deus tem derramado na casa. Aí o que acontece? Paralisamos o propósito de Deus. Por quê? A maturidade, o que é a palavra? A fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra. E se nós não valorizarmos aquilo que está sendo ministrado na casa, nós podemos ir de conferência a conferência, que só vai ter um ativismo. Porque a gente sai daqui e vai para lá e é escutado tudo que é ministrado aqui. Tudo. Todas as ministrações que eu já fui em outros lugares. Conferência. A gente foi para conferir. E todas elas já foram fundamentadas. Tem coisas que já foi para o tempo dessa casa e está sendo ministrado em tempo para outra casa. E nós não valorizamos aquilo que foi ministrado aqui. Não é por visualização, irmãos. A mídia não é por visualização. Isso aqui não é para você, a visualização lá não é por curtida, para ver quem ministra, quem vai mais, quem menos. Não. É para saber aquilo que nós estamos impartindo. Aquilo que está sendo impartido na casa. Aquilo que está sendo impartido nas nossas vidas. Aquilo que está sendo revelado em nós. Aquilo que nós precisamos comer e observar tudo, tempo a tempo, aquilo que Deus está ministrando em nós.
No 11 fala assim ali. É no 11? É no 11. Fala que o desejo... Não, calma aí. No 11. E Deus fez tudo apropriado no seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Nós entendemos o que Deus já realizou na minha e na sua vida. A eternidade Ele já colocou dentro de nós. A eternidade está dentro de nós. A vida de Cristo está dentro de nós. E como estamos fazendo para que o tempo de Deus seja cumprido na minha e na sua vida? Deus colocou, mas o homem tirou e colocou várias coisas. O que nós estamos tirando daquilo que Deus já colocou? E o que nós colocando no lugar daquilo que Deus tirou? Porque eu posso parar com hábitos, mas eu não consigo parar com atitudes. O hábito é fácil, eu parar de beber, parar de fumar, parar de mentir, parar de fazer isso aqui, aquilo outro. Mas e as minhas atitudes? Talvez eu não pronuncie, talvez eu não faça. Mas o que se passa na minha e na sua vida? O que se passa na minha e na sua cabeça? O que se passa no plano de Deus na minha e na sua vida? Será que nós estamos cumprindo aquilo que Deus determinou para a gente fazer? Será que nós estamos alinhados ao propósito do Rei? Será que nós estamos conseguindo a maturidade em Cristo, naquilo que Ele mesmo já fundamentou em nós? Muitas das vezes, nós negligenciamos os dias de culto, mas outras coisas nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Nós temos aqui liberdade para passear, liberdade para fazer o que em Cristo nós não somos escravos, nós somos livres. Tem uma paternidade que nos direciona, só que nós não alinhamos a esse princípio. Por isso que Deus, se nós não conseguimos alinhar com a paternidade, com o direcionamento, como nós vamos alinhar com o céu? Se a qual Deus constituiu um homem. Quando Deus falou ao anjo da igreja, agora, ignore, agora é paternidade, irmão. A paternidade é o anjo da igreja, a paternidade é a quem vai nos direcionar. A paternidade, sabe o que é a paternidade? É ela tirar aquilo que você carrega, transferir para ele e te liberar a cura. Imagina o encargo que leva a paternidade para deixar a gente curado. Você acha que é fácil? O outro dia, quem é que está cansado? Não, nós estamos livres de paternidade. Paternidade, irmão, é algo dos céus para a nossa vida. E nós temos que valorizar essa casa, a valorizar tudo que está sendo fundamentado nessa casa. Porque se a gente não direcionar nos princípios aqui da terra, que foi jogado por Deus, como nós vamos administrar as coisas do reino? Né? Porque Deus, Ele deixou isso para nós. E nós temos o privilégio. Porque tem muitas pessoas sem direção. E acaba se frustrando. Amém, irmãos? Que nós possamos estar no tempo correto de Deus, alinhado ao propósito dos céus, alinhado àquilo que Deus já vem ministrando em nós. Porque o apóstolo Paulo, ele falava: eu não me canso de falar. A paternidade é isso. Ele não se cansa. A paternidade, ela não vai cansar.
mas ela vai te direcionar. Por quê? Todas as vezes que nós fizer algo ao contrário, nós vamos sofrer dobrado. Tudo que nós fizer fora do propósito, vamos sofrer dobrado. E a paternidade é isso. É alinhar céus e terra. Porque alinhando céus e terra, nós vamos viver na plenitude do reino e na maturidade de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Foi isso que Deus colocou para mim partir. E a cada dia, irmãos, eu falo isso como vida. Eu estou passando por processos em Cristo. Mas eu sei o que a paternidade já me direcionou. Eu sei tudo que está sendo alinhado. E para que algo se cumpra, eu não posso nem adiantar e nem retardar. Eu tenho que esperar o tempo de Deus para se cumprir. Por quê? Se eu já fosse avançar, eu já tinha parado. E aí depois não adianta você falar que é Deus. Se nós não direcionarmos. Porque, que nem eu falei para o rapaz essa semana, se você não escuta Deus, escuta pelo menos a sua esposa. Mas agora, se a gente já parou de escutar todo mundo, algo está errado. Aí, a gente não quer aprender e não quer viver. Porque só aprende quem escuta. E só caminha. Porque Deus fala assim, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Pai, que está a tua palavra, Senhor. Pai, graças te dou, Senhor. Cada palavra, Senhor, seja, Pai. Ó, Senhor, absorvida no Espírito, Senhor. Que a tua profundidade do teu reino, Pai, seja manifestada em nós, Senhor. Que a cada dia, Pai, possamos, Senhor, estar alinhado ao propósito, Senhor. Pai, tudo que o Senhor tem gerado em nós, Senhor, que seja, Pai, gerado em vida, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, manifestar em vida, Senhor. Pai, querido Deus amado, que a morte do meu eu, a morte do nosso eu, Pai, seja aniquilada, Senhor. E que todos os princípios, Pai, todo o tempo, Pai, seja correto, Pai, diante ao teu tempo, Senhor. E que, Pai, que toda distração, Senhor, que nós venhamos a praticar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, a dar a possibilidade, Senhor, de cada um remir, Pai, o tempo, Senhor, a qual o Senhor está proposto, Pai, diante do céu, Senhor. Assim, ó Pai, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.